Olá, boa noite, a paz do Senhor, para os irmãos em Cristo, né? E quero aqui convidar vocês, ao deparar com esse vídeo, que vocês possam fazer uma avaliação. Se você achar o conteúdo interessante, cadastre-se, inscreve no meu canal, dá o sininho da notificação, ativa ele, dá o seu like, compartilha, para que demais pessoas possam também ouvir essa palavra, viu? Essa palavra hoje ela vai falar sobre uma causa que está sendo muito polêmica nas igrejas, né? Acontecendo muito. Eu hoje quero comentar sobre falsas doutrinas e falar também do ensinamento da palavra de Deus, né? Porque doutrina significa ensinamento, né? Só que tem o ensinamento da palavra de Deus, extraído da palavra, e tem homens ensinando por aí, né? Seus próprios conceitos, seus pensamentos, vai passando aí de qualquer maneira para o pessoal da igreja, né? E então fica difícil da gente ver isso acontecer e ficar de boca fechada, né? Nós temos que alertar, mostrar o perigo, né? A gente entende que em muitos lugares tem bons irmãos, boas irmãs, pessoas tementes ao Senhor, né? Mas que está aprendendo de forma errada, porque seus líderes muitas vezes estão ensinando errado, criando uma linha de pensamento, uma ideologia humana e ensinando para vocês, né? E às vezes tem até pessoas tementes a Deus aí que está engolindo esses ensinamentos. Eu fico olhando, é um momento que é até do plenário da igreja repreender em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, coisas assim mais ou menos, ou está repreendido em nome de Jesus. O camarada fala lá a besteira dele e a igreja, glória a Deus, entendeu? Ou fala outra besteira, a igreja, glória a Deus, a igreja está dormindo, entendeu? Crente não pode estar sonolento espiritual, não, ele tem que estar em ativa, sabe? Você tem que saber até em que hora você deve glorificar o Senhor. Você está entendendo que muitas vezes você está ali, você está glorificando a pessoa que está lá passando os seus pensamentos, as suas ideias, sabe? E às vezes ideias que estão muito distantes, um horizonte, de longe, da palavra de Deus. Tá? Então que você possa ficar atento, tá? Cuidado com os ensinamentos, né? Porque doutrina é ensinamento. E só existe duas maneiras de ensinar, ou ensina certo ou ensina errado. E ultimamente está tendo muito ensinamento do próprio homem que não é extraído da Bíblia, e são ensinamentos errados. Eu vou citar aqui alguns para você, tá? Fiz aqui um rascunhozinho mais ou menos, vai dar para você entender. Diz aqui, o que caracteriza a doutrina do homem ou humana, né? Que dá no mesmo. Doutrina do homem, o homem é um ser humano, então é doutrina humana. Caracteriza perigo de apostatar da fé, perigo de aprender totalmente errado e ficar com aquilo predominando na sua mente, no seu coração, perigo de você sair disseminando para as demais pessoas, ensinando aquilo que você aprendeu errado, que você aceitou entrar para dentro de você, sem você consultar a palavra de Deus, para saber se aquilo que você ouviu verdadeiramente estava na palavra de Deus.
né? Perigo de ser contaminado. Você entendeu? Pelas coisas erradas que os homens estão pregando por aí, ensinando. Eu não vou demorar muito, vai ser um vídeo rápido, mas eu quero já começar aqui no nome do Senhor Jesus, né? Pastor que diz que uma vez salvo, pode fazer o que quiser da vida, que será salvo. Eu diria para você, não acredita nele. Está associando Deus com o pecado, né? Como é que eu sou um pastor e eu vou chegar para a igreja e falar, olha, irmão, não preocupa não, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Ele está faltando pouco falar, abrir o verbo. Você pode prostituir, pode adulterar, pode mentir, pode roubar, porque uma vez salvo, salvo para sempre, pode fazer o que quiser da vida, então ele está quase liberando você para cair no abismo junto com ele, porque se ele está ensinando essa doutrina humana que não é extraída de Deus, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, ele está entrando no abismo e não está percebendo. E está passando para você que congrega, não é subordinado a esse ou essa que ensina dessa forma, e você também está sonolento e está caindo no abismo com ele, porque você está cedendo espaço ao seu coração e está colocando aquele ensinamento errado, aquela ideologia, aquela filosofia humana, aquele pensamento, você está entendendo que não tem nada a ver com a palavra. Aí ele está associando Deus com o pecado. Em Isaías 59, versículo 1, diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e faz com que o Senhor encubra o seu rosto e não vos ouça a sua oração. Quer dizer, o pecado cria uma barreira, né? Faz uma separação entre você e Deus, né? Então, como é que você, só porque lá atrás um dia você confessou, recebeu a oração confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, aí, ao passar de tempo, você pode começar a fazer o que quiser que você está salvo. Doutrina de Satanás, tenha cuidado, tá? Presta bem atenção no que você está ouvindo na sua igreja, tá? Se depender até de você sair, daí você sai de consciência tranquila, porque o que ele está ensinando não é coisa para se ensinar para os cristãos, tá bom? E a convivência com coisas desse tipo pode contaminar seu coração, a sua mente, fazer uma manipulação em você e você nunca mais conseguir voltar aos princípios da palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Preste atenção no que está ensinando onde você congrega, tá bom? Tem uma outra questão aqui também. Eu vi um certo pastor pregando um tempo desse atrás que para evangelizar não é só pregar a palavra, falar de Jesus, né? E como é que vai ganhar alguém para o reino do céu se você não for lá e dar um abraço nele? Eu discordei plenamente, considerei que é também uma falsa doutrina que estão criando nas igrejas, ensinando coisas que não estão na Bíblia. Você entendeu? Porque se você for em Marcos 16, 15, você vai ver lá: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado, diz a palavra do Senhor. Não está dizendo você tem que evangelizar, tem que dar um abraço. Isso não existe. Até porque, como eu vou evangelizar uma pessoa lá no mundo que eu não conheço e vou dar um abraço nele?
Eu não sei se ele está possesso de espírito imundo, não sei se ele está armado com a faca na cintura, um canivete, um punhal. De repente, o inimigo está na mente dele, você abraça ele, aqui lentamente ele te empurra um punhal na barriga. E aí como é que fica? É um ensinamento totalmente contrário. Jesus não andava abraçando as pessoas. Os apóstolos pregavam e ensinavam acerca do reino de Deus, mas eles não andavam abraçando as pessoas. Quando Jesus admoestou os discípulos para que eles fossem evangelizar, começasse ali, né, em Samaria, Galiléia, né, e chegasse até os confins da terra que somos nós, Jesus não falou, chega, dá um abraço nele, não. Jesus disse, olha, o lugar, a cidade que vocês chegar e eles zombarem de vocês, sabe, porque está pregando a minha palavra, você sai de lá e ao chegar à porta de saída da cidade, sacode a poeira do seu sapato. Sabe que eles sofrerão grande rigor, assim como sofreu Sodoma e Gomorra. Mas Jesus nunca mandou você evangelizar, abraçar. João Batista lá no deserto, ele pregava lá, ele chegou a ponto de dizer raça de cobra venenosa, raça de víbora, sabe? Volte e adquire fruto de arrependimento, depois vem a mim, que eu vos batizo. Você está entendendo? Ele pregava ali com toda a dureza da palavra, com toda a veracidade, mas não dava abraço em ninguém. E as pessoas se convertiam, porque a pessoa só vai converter quando ela ceder o coração para o Espírito Santo de Deus, independente de ganhar um abraço ou não. Se o coração dele tiver contornado ao contrário, voltado para o lado contrário, você pode abraçar, você pode beijar, você pode carregar ele no braço, que ele não vai ter a decisão dele só por um abraço. A pessoa vai ter uma decisão quando você que vai evangelizar, que vai pregar, estiver vivendo uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão, sabe? Comunhão com Deus, com a igreja, com a família. Você está entendendo? Aí você está no ponto. Aí a unção de Deus, do Espírito Santo, vai estar sobre você. E a palavra que sair da sua boca, ela vai sair como fogo. Você entendeu? E aquele ou aquela a quem ouvir a sua palavra de evangelização não vai resistir. Ela vai descer para o coração dele, sabe? Imediatamente ele vai fazer como Levi, né? Que era um coletor, e Jesus chegou lá e disse, segue-me, Levi. Sabe? Levi levantou da coletoria, não foi avisar a mulher, nem filho, nem pai. Seguiu-se Jesus. Você está entendendo? Isso é quando desce a palavra, sabe? Né? Quando chegou em outros lugares, né? Pedro e João lá no lago pescando, de agora em diante vocês não serão pescadores de peixe, mas de alma. Segue-me. E eles seguiram, porque há unção, palavra. Aí você pode questionar, mas era Jesus? Não, ele oferta a unção para nós. A palavra diz. Você está entendendo? Nós só não recebemos se nós estiver vivendo uma vida de brincadeira, uma vida de deboche. Você está entendendo? Aí nós não vamos ter unção para converter ninguém, nem testemunho para converter ninguém, nem palavra alguma vai descer no coração de ninguém, não. Mas fica na unção de Deus e só prega a palavra com autoridade, com ousadia, com fé. Sabe? Não vai abraçando qualquer um, não, que pode dar errado. Isso é uma doutrina que a Bíblia não sustenta ela, não tem dentro da palavra de Deus. Tá? Jesus não mandou ninguém abraçar, mandou pregar. E pregar na sua veracidade, sem manipulação da palavra, sem bajulação, para aquele que você está pregando. Você está entendendo? Pregar na palavra. O reino dos céus é tomado à medida de esforço. E o primeiro esforço que o ser humano passa por ele para
se entregarem a Jesus é romper, aceitar, você está entendendo? As renúncias, que é o que vem primeiramente na cabeça. Satanás coloca de imediato, tá? Então, esse ensinamento também de estar abraçando as pessoas para que elas venham aceitar Jesus, isso é doutrina de homem, doutrina humana, não é doutrina da palavra de Deus, tá certo? Eu vi também alguém pregando e ensinando a igreja que o homem não poderia vestir camisas vermelhas. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Você entendeu? Que diferença faz uma camisa ser verde, azul, preta, vermelha, branca? Sabe, só é um pano, é uma cor. Você entendeu? Isso também é ensinamento errado. Tá? Então, você que está na igreja, preste atenção no que você está ouvindo, porque às vezes você é um bom cristão, mas está num lugar onde tudo que ensina é do homem próprio, não é da palavra de Deus. E você pode estar absorvendo isso para o teu coração, para a tua mente, e depois vai ficar difícil para você. Você entendeu? Voltar ao princípio da verdade, pregar a palavra com retidão, com lealdade, com sinceridade, tá? Também tem igrejas por aí que ensinam que se você quer ser abençoado por Deus, você tem que dar tudo que você tem. Também é ensinamento humano, de homem, a Bíblia não diz isso, tá? Deus não precisa tomar aquilo que Ele já preparou para você e te entregou para você ser abençoado. A exemplo, nós vemos Salomão, quando orava pedindo sabedoria para governar Israel. E Deus então agradou. Um dia ele visita Salomão e diz: olha, eu tenho visto as suas orações e porquanto tu não me impediste riqueza e nem honra, eu te darei. Te farei o homem mais rico, o qual nunca antes houve e nem haverá depois de ti. Você entendeu? Mas a Bíblia não mostra Salomão manipulando ninguém para poder levar riqueza para ele, dar riqueza para ele, não. Cuidado com esses ensinamentos, porque não é compatível também, tá? O vídeo é pequenininho hoje, mas também tem outra coisa que eu quero falar a respeito da família, do casamento. Já vi pastores falar para irmãos, falar para irmãs também: ó, você não está dando certo no casamento, separa, divorcia e casa de novo. Já vi pastores até apontar: aquela lá é solteira, aquele lá é solteiro, está dando certo. Não, larga para lá e casa de novo. Isso é doutrina de homem e de demônio. Você entendeu? A Bíblia diz que o que Deus une, o homem não separa. O homem pode até te conceder uma carta de divórcio aqui na terra, mas lá no céu você vai continuar ligada, tá? Ao seu cônjuge. E outra coisa, se você tomar uma decisão dessa, você tem que estar pronta para viver só com Cristo, enquanto um ou outro viver, porque a Bíblia nos diz que um está sujeito ao jugo do outro enquanto viver. Então, você que tem ouvido esse tipo de ensinamento, repreende, sai, deixa esse ensinador lá ensinando para as paredes, tá? Porque não é Deus que está falando na boca dele, nem o Espírito de Deus que está ensinando, tá? A respeito de estar ouvindo ensinamento anátema, que não faz parte da palavra, que não é saído da palavra, isso leva as pessoas a cometer grandes erros na vida. A exemplo das duas filhas de Ló. Talvez pelo tempo que ela conviveu com aquela sociedade ímpia, depravada, você está entendendo? Que amava a imoralidade, o pecado, a promiscuidade, sabe? Acreditamos que tudo que ela via e ouvia lá dentro de Sodoma e Gomorra, eu acredito que ficou no coração delas, porque depois que Deus resgatou Ló e elas daquela cidade antes de ser queimada, depois de destruída a cidade e morto aquele povo, o que elas estavam no coração?
nós vamos ficar com o nosso próprio pai para gerar filhos, para que a nossa geração, né, não seja acabada, que venha a crescer, acrescentar a nossa geração. Pensamento de demônio errado. Algo que elas podem ter ouvido e visto acontecer durante o tempo que elas estavam naquela cidade pervertida, fazendo parte de uma sociedade que não primava pelas coisas de Deus. Quando falasse em Deus ali naquela cidade, encontrava barreiras, brigas, polêmica, repreensão, né? Porque o pecado dominava. Satanás dominava aquelas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. E até hoje, nos dias atuais, quando você procura conviver muito com uma sociedade que não é de bem, que não tem os princípios da palavra de Deus guardado no coração, que não passou por um processo de mudança, de restauração, de regeneração, se você ficar convivendo muito, você também vai ser manipulado. No automático, com o dia a dia, com o passo a passo, Satanás vai trabalhando a sua mente sem que você perceba. Quando você pensar, você está igual a eles. Tá? Muito obrigado, Deus te abençoa. Tenha uma boa noite e não dá ouvido a todas as coisas que você ouvir, não. Ouve, mas pega a Bíblia, vai consultar, vê se você encontra na Bíblia, vê se está dentro da palavra de Deus, para que você possa acatar aquilo, guardar aquilo no seu coração. Tá bom? E vou te passar algumas referências maravilhosas para você ler na palavra de Deus, que é o que edifica, o que constrói, o que transforma uma pessoa, o que coloca você com os pés firmados, tá? Na rocha chamada Jesus Cristo. Oséias 4:4, tá? Você pode ler aí na sua casa, Oséias capítulo 4, versículo 4. Isaías capítulo 5, versículo 13. 1 Coríntios 15, versículo 34. Efésios 4, versículo 14. E Atos 17, versículo 11. Tá? Vai te ajudar muito, você vai descobrir a diferença do conceito que sai da mente humana com o que é extraído dos céus, tá? Através do Espírito Santo, colocando ali no coração e na mente daqueles santos homens, profetas de Deus, para que a Bíblia fosse escrita e nos alcançasse pela grande misericórdia do Senhor, tá? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Ative o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe, inscreva nesse canal. Nos ajuda a levar essas mensagens mais longe, no nome de Jesus. Amém? Obrigado, fica com Deus.